sou a professora Lucília Lopes, aqui novamente com uma roupa escura para contrastar com esse estúdio colorido da Multirio. E olha eu aqui novamente com os meus longos cachos em desalinho para te provocar ao menos uma reflexão que seja, como já é o nosso costume semanal. Eu estava aqui pensando na minha adolescência, lembrando que na época que eu cursava ali mais ou menos o ensino médio, me incomodava um bocado a quantidade de filmes com a temática guerra que eram lançados por ano. Tinham grandes cineastas, grandes nomes do cinema mundial que eu admirava, que insistiam em fazer filmes a respeito desse tema. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas esse tema, para mim, sempre foi meio baixo astral. Mesmo que o filme fosse brilhante, para mim, ficar ali horas vivenciando aqueles acontecimentos era sinônimo de ficar triste, chorar e ainda depois ter pesadelo à noite. Bom, os meus amigos diziam que esse tema estava na moda porque a maioria dos cineastas da época tinham histórias em suas famílias a respeito de alguma guerra. Afinal, não fazia tanto tempo assim que tinha acabado a Guerra do Vietnã. E, inclusive, muitas músicas também falavam disso. Histórias familiares a respeito da guerra. Será que na minha família também teria uma história de guerra? Pensei na hora. Menino, pior que tinha. Tive tios portugueses que lutaram na África. Meu próprio pai, marinheiro, tinha histórias incríveis do mundo pós-Segunda Guerra. Enfim, mesmo não gostando desse tema, percebi que era algo real. Era um assunto que fazia parte da história de todos, independente do continente que moravam. Não demorou muito também para que eu mesma convivesse com pessoas que tinham escapado da guerra da Iugoslávia e também acompanhasse a guerra do Golfo pela TV lá na década de 90. Faz um pouquinho de tempo, hein? Mas algo que eu realmente não compreendia naquela época era como tudo isso começava. Que tipo de sentimento pode estimular humanos racionais a começar uma guerra? Não tem muito tempo eu encontrei um post na internet de um texto que é atribuído a um escritor espanhol que tem uma produção literária bem importante no Paraguai. Ele se chama Rafael Barrut. Esse texto me deu um esclarecimento de como uma guerra pode começar. Afinal, é na cabeça de um homem que coisas assim geralmente começam, mesmo que seja necessário a validação de uma nação inteira, ou não. Observe comigo esse texto genial que foi publicado em 1910 e se chama Galinhas. Presta atenção na genialidade desse autor. Enquanto não possuí mais que minha cama e meus livros, fui feliz. Agora, possuo 9 galinhas e um galo. E minha alma está perturbada. A propriedade me fez cruel. Sempre que comprava uma galinha, eu a atava 2 dias numa árvore para impor a ela meu domicílio, destruindo em sua memória frágil o amor à sua antiga residência. Remendei a cerca
de meu pátio com a finalidade de evitar a evasão das minhas aves e a invasão de raposas de 4 ou 2 pés. Me ilhei, fortifiquei a fronteira, tracei uma linha diabólica entre meu próximo e eu, dividi a humanidade em 2 categorias. Eu, dono de minhas galinhas, e os demais que podiam me tomá-las. Defini o delito. O mundo se chega a mim com possíveis ladrões. E pela primeira vez lancei ao outro lado da cerca um olhar hostil. Meu galo é demasiado jovem. O galo do vizinho saltou a cerca e se pôs a cortejar as minhas galinhas e a amargar a existência do meu galo. Espantei a pedradas o intruso, mas as galinhas saltaram a cerca e botaram na casa do vizinho. Reclamei os ovos e o meu vizinho se aborreceu. Desde então, vi sua cara sobre a cerca, seu olhar inquisidor e hostil, idêntico ao meu. Seus frangos passaram a cerca e devoraram o milho molhado que eu destinava aos meus. Os frangos alheios me pareceram criminosos. Os persegui e, cego pela raiva, matei um deles. O vizinho atribuiu uma importância enorme ao atentado. Não quis aceitar uma indenização pecuniária. Retirou gravemente o cadáver de seu frango e, em lugar de comê-lo, levou mostrá-lo a seus amigos, com que começou a circular na cidade a lenda da minha brutalidade imperialista. Tive de reforçar a cerca, aumentar a vigilância, elevar em uma palavra meu preparo para a guerra. O vizinho dispõe de um cachorro decidido a qualquer coisa. Eu penso em adquirir um revólver. Onde está a minha antiga tranquilidade? Estou envenenado pela desconfiança e pelo ódio. O espírito do mal se há apoderado de mim. Antes, eu era um homem. Agora, sou um proprietário. Será que é assim que os conflitos mundiais começam? Será que o sentimento de propriedade se junta ao sentimento da desconfiança e do medo para produzir tristes episódios que só vamos conhecer na totalidade quando já viraram história? Em que momento um único homem deixa de ser um humano e passa a ser um defensor da propriedade que julga a sua? Se estamos aqui de passagem e se vivemos em um mundo em que compartilhar parece o caminho mais rápido para o crescimento intelectual e também para grandes realizações, como podemos ainda assistir a episódios em que humilhar, ou pior, eliminar outro ser humano pode ser politicamente correto? Pior que isso, aclamado por nações inteiras. Em que momento eliminar vidas pode virar lei? Em que momento a vida de um ser humano vale mais do que a de outro? Ah, professora, mas tem gente aí que não vale nada mesmo e nasce ruim. Somos nós que julgamos isso? Em algum momento nos foi concedido o bastão do julgamento humano? Pior que isso, o julgamento do outro. Porque esse bastão não funciona com quem julga, né? Só com outras pessoas
que pensam diferente, não é não? Ah, mas o nosso julgamento não é tão grave assim não, professora. Ninguém vai ler as minhas mensagens que são inocentes, só servem para diversão. Ih, bobagem, brincadeira, todo mundo sabe disso. Será? Será mesmo que zoar um colega, se divertir aí à custa de julgamentos coletivos, não resulta em traumas? Em ódio? Em futuros problemas de autoaceitação? Será que enxergar o outro como rival, como diferentão, como a parte diferente do outro lado da minha galera, não acaba aí por incitar no outro um sentimento de exclusão que pode virar algo bem sombrio e até perigoso? Colaborar com o bem-estar do outro não é bondade, é um mínimo aceitável para uma vida em sociedade. Não somos seres isolados. Sem o outro, não existimos. Até porque, em algumas situações, será você o outro, na consideração de algum grupo igual o seu hoje, hein? E uma existência que vale muito é aquela cercada por arte e criatividade. O cinema de guerra que citei aí no início dessa videoaula não era o meu favorito, mas em compensação existem muitos outros que eu amava. Você já assistiu a um filme em que o tema guerra era dominante? Será que consegue listar quais filmes com essa temática mais gostou e qual o aprendizado que eles agregaram a você? Faça essa lista com um pequeno resumo das impressões que cada uma dessas histórias causou em você, tanto na época em que assistiu, como o que ainda causa hoje. Deixe esse registro aí num arquivo digital para que você possa consultá-lo em qualquer tempo, hora, espaço e lugar. Mas antes de eu me despedir, como sempre, vamos conferir como é que eu fiz esse lettering com essa silhueta aí de arte. Confere aí. Mais do que valorizar a vida, é nosso dever proteger e colaborar com a existência do outro, por mais diferente e equivocado que ele seja. Cuide de você e de quem está à sua volta. E juntos, me encontrem aqui na próxima aula. Vou estar aqui esperando vocês. Tchau!